Por que Deus não impediu que aquilo acontecesse com você? Por que Ele permitiu que te ferissem, que te traíssem, que te abandonassem? Essa pergunta arde no peito de muitos filhos de Deus neste exato momento. E hoje, o céu responde. Você precisa entender algo fundamental. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele não está distante, observando friamente sua dor como um espectador desinteressado. Quando você chora, Ele recolhe cada lágrima. O Salmo 56:8 declara: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Cada injustiça contra você foi registrada, cada palavra cruel que cortou sua alma, cada traição que quebrou seu coração, cada momento em que você clamou: Até quando, Senhor? Tudo está diante dos olhos dele. Mas aqui está a verdade que precisa penetrar profundamente em seu espírito. Deus não impediu porque Ele está operando algo maior do que sua proteção imediata. Ele está forjando seu caráter eterno, está preparando você para um propósito que transcende o momento presente. Está tecendo uma história de redenção onde antes só havia dor. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Traído pela inveja, jogado em uma cisterna para morrer, depois vendido como mercadoria. Onde estava Deus? Ele estava lá, no fundo da cisterna, caminhando com José pelo Egito, sustentando-o na prisão injusta. E anos depois, quando José se revelou aos irmãos, ele disse algo que deveria ecoar em sua alma hoje. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Você ouviu isso? Eles intentaram o mal. Eles planejaram, executaram, feriram, mas Deus transformou. Não negou o mal, não fingiu que não aconteceu, mas o transformou em instrumento de bem. José não seria o salvador de nações se não tivesse passado pela cisterna e pela prisão. Sua dor tinha endereço no propósito de Deus. Agora ouça com atenção. O que fizeram contra você foi real. A dor que você sentiu é legítima. Deus não minimiza isso. Mas Ele está pedindo que você veja além da ofensa, além da ferida, além do momento. Ele está pedindo que você confie que há um porém Deus escrito sobre sua história. Muitos desistem da fé exatamente aqui. Olham para o mal sofrido e concluem que Deus falhou, que Ele não é bom, que não pode ser confiável. Mas essa é a armadilha mais antiga do inimigo. Ele quer que você interprete a permissão divina como abandono divino. Quer que você veja o silêncio de Deus como indiferença quando na verdade é estratégia. Davi fugiu de Saul por anos, um rei ungido perseguido por outro rei ungido. Onde estava Deus enquanto Davi se escondia em cavernas, enquanto dormia com um olho aberto, enquanto temia por sua vida diariamente? Ele estava fazendo de Davi um homem segundo o seu coração. Estava ensinando-o dependência radical. Estava quebrando todo resquício de autossuficiência. Estava preparando um rei que saberia governar de joelhos. No Salmo 23, Davi escreveu: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba, ele não disse se eu andar ou caso eu ande. Ele disse, ainda que eu ande. Há vales em sua jornada, há sombras, há morte rondando, mas há presença divina atravessando tudo isso com você. Deus não te livrou do vale porque o vale tinha algo para te ensinar. Não te poupou da sombra, porque na escuridão você aprenderia a enxergar com olhos espirituais. Não impediu a ameaça de morte, porque ali você descobriria que Ele é Senhor sobre a vida e a morte. Você está esperando que Deus explique, mas Deus está esperando que você confie. Há diferença profunda entre essas duas posturas. Explicação demanda entendimento. Confiança demanda rendição. Jó nunca recebeu explicação para seu sofrimento. Nenhuma. Deus não disse, Jó, havia uma aposta no céu. Mas Jó chegou a um lugar onde declarou,
Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Isso é fé madura. Isso é confiança que sobrevive ao incompreensível. Hoje, neste momento, Deus está te chamando a um nível mais profundo de fé. Não a fé que crê quando tudo faz sentido, mas a fé que permanece quando nada se explica. Não a fé que celebra quando Deus intervém visivelmente, mas a fé que se agarra a Ele quando Ele parece silencioso. A verdade do céu é esta: Deus não impediu porque Ele confia em você mais do que você confia nele. Ele viu em você capacidade de suportar, de atravessar, de vencer. Ele sabia que a dor não te destruiria, mas te definiria. Sabia que a traição não te aniquilaria, mas te moldaria. Sabia que o abandono não te afundaria, mas te elevaria a um novo nível de intimidade com Ele. Paulo enfrentou naufrágios, prisões, açoites, apedrejamentos. Em 2 Coríntios 11, ele lista um catálogo de sofrimentos que fariam qualquer um questionar a bondade de Deus. Mas esse mesmo Paulo escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Todas as coisas, não apenas as boas, não apenas as agradáveis, todas, inclusive aquilo que te feriram, inclusive aquilo que te quebraram, cooperam, estão trabalhando juntas. Deus está tecendo um tapete onde você só vê fios soltos, está compondo uma sinfonia onde você só ouve ruído, está pintando uma obra-prima onde você só enxerga manchas. E enquanto você pergunta, por que não impediu? Deus responde, porque eu estou criando em você algo que só o fogo pode forjar. Porque estou te preparando para carregar glória que só vasos quebrados podem conter. Porque o que vem depois exige que você seja mais forte, mais sábio, mais dependente de mim do que era antes. O céu não te abandonou. O céu está operando. Há algo que você precisa compreender sobre a natureza de Deus. Ele não governa um universo de marionetes. Ele criou seres com livre arbítrio, e isso significa que pessoas podem escolher o mal. Podem escolher te ferir. Podem escolher trair, mentir, abandonar, destruir. E Deus, em sua soberania, permite essas escolhas, porque sem liberdade não há amor verdadeiro, não há fé genuína, não há relacionamento autêntico. Quando Adão e Eva estavam no Éden, Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal bem no meio do jardim. Por quê? Porque amor sem escolha é programação, não relacionamento. Deus queria filhos, não robôs. E até hoje, ele respeita profundamente a liberdade humana, mesmo quando essa liberdade resulta em dor para os inocentes. Mas, e este é um mas de peso eterno, Deus nunca desperdiça o que ele permite. Nunca. Toda permissão tem propósito. Todo vale tem destino. Toda sombra tem promessa de luz. Jeremias foi chamado profeta desde o ventre, ungido, separado, escolhido. E o que ele recebeu? Rejeição, prisão, zombaria, perseguição. Seus próprios conterrâneos conspiraram para matá-lo. Foi jogado em uma cisterna de lama para morrer de fome. Onde estava Deus? Ele estava forjando o profeta das lamentações, aquele que choraria pelas nações, aquele cuja mensagem atravessaria milênios. Em Jeremias 20, o profeta chega ao limite. Ele grita: maldito o dia em que nasci. Está quebrado, desesperado, questionando sua própria existência. Mas apenas alguns versículos antes, em Jeremias 20:11, ele declara: mas o Senhor está comigo como poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Você vê a tensão, vê a honestidade brutal misturada com fé tenaz. Jeremias não fingiu que estava tudo bem, não sorriu quando deveria chorar, não mascarou sua dor com chavões religiosos, mas também não soltou a mão de Deus, e é exatamente aí que muitos tropeçam.
Acham que fé significa ausência de perguntas, ausência de lamento, ausência de luta. Mas os salmistas gritaram: até quando? Jó questionou Deus face a face. Jeremias desejou nunca ter nascido. E todos eles permaneceram fiéis. Porque fé madura não teme a honestidade, ela a exige. Você pode ser real com Deus sobre sua dor. Pode derramar diante dele a amargura, a confusão, a raiva contra aqueles que te feriram. Ele aguenta. Ele não se assusta com suas emoções. Ele as criou. Mas o que ele pede é que depois de lamentar você permaneça. Que depois de questionar você confie. Que depois de chorar você ainda proclame: mas o Senhor está comigo. A mulher com fluxo de sangue sofreu por 12 anos. 12 anos de exclusão social, de vergonha pública, de dinheiro desperdiçado em médicos inúteis. 12 anos vendo sua vida escorrer. Onde estava Deus? Ele estava cronometrando. Porque no 13º ano, Jesus passaria exatamente por aquele lugar, naquele momento exato, entre a multidão. Marcos 5:34 registra as palavras de Jesus para ela. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Filha, ele a chamou de filha. Depois de 12 anos sendo tratada como impura, como intocável, como maldita, Jesus a reintegra com uma palavra: filha. Mas pense comigo, se Deus a tivesse curado no 1º ano, ela teria a mesma história? Teria a mesma fé desesperada que a fez rasgar a multidão para tocar na orla do manto? Teria o mesmo testemunho que atravessaria 2000 anos? Os 12 anos de sofrimento não foram abandono, foram preparação para um encontro divino. O que você está vivendo agora pode ser exatamente isso, preparação para um encontro que mudará tudo. Deus está ajustando o tempo, alinhando as circunstâncias, posicionando você para um momento de intervenção que só fará sentido depois que acontecer. Há uma verdade dura que precisa ser dita. Às vezes, Deus permite que você seja ferido, porque a ferida te levará aonde você nunca iria por vontade própria. José não teria ido ao Egito se não fosse vendido. Moisés não teria libertado Israel se não tivesse fugido para o deserto. Davi não seria rei se Saul não o perseguisse. Pedro não seria o apóstolo corajoso se não tivesse negado a Cristo e sido restaurado. Suas feridas têm geografia espiritual. Elas te levam a lugares de Deus que você não alcançaria na zona de conforto. Te empurram para níveis de intimidade, autoridade e propósito que só são acessíveis através da dor santificada. Santificada. Essa palavra é crucial. Nem toda dor é santificada. A dor que amargura, que endurece, que destrói. Mas a dor que, quando entregue nas mãos de Deus, se torna santa. Torna-se instrumento de transformação, ferramenta de propósito, semente de destino. Como você santifica a dor? Você atrás diante de Deus e diz: Senhor, não entendo, mas confio. Não vejo o sentido, mas creio que Tu vês. Estou quebrado, mas sei que Tu curas. Estou com raiva, mas escolho perdoar. Estou confuso, mas permaneço fiel. Essa é a alquimia divina que transforma chumbo em ouro, cinzas em beleza, luto em alegria. Em Isaías 61:3, Deus promete dar beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de luto, veste de louvor em lugar de espírito angustiado. Mas perceba, Ele não remove as cinzas sem antes você as trazer a Ele. Não substitui o luto sem que você primeiro o reconheça. Não troca o espírito angustiado sem que você admita que está quebrado. Deus não trabalha com fachadas. Ele trabalha com realidade crua, honestidade brutal, corações despedaçados que se abrem diante dele sem máscaras. E quando você traz suas cinzas, ele não as varre para debaixo do tapete. Ele as transforma em diadema de beleza sobre sua cabeça. O céu responde sua pergunta assim: Eu não impedi, porque o que eles fizeram contra você se tornará a plataforma do que eu farei através de você.
A traição que te quebrou se tornará a mensagem que libertará multidões. A rejeição que te afundou se tornará a compaixão que alcançará os rejeitados. A ferida que quase te matou se tornará a cura que fluirá de você para outros. Você não está sofrendo à toa. Você está sendo preparado para carregar unção que só vasos quebrados podem conter. Existe uma diferença entre Deus causar o mal e Deus permitir o mal. E essa distinção precisa ficar cristalina em sua mente, porque dela depende sua capacidade de confiar novamente. Deus nunca é autor do mal. Nunca. Tiago 1,13 é categórico. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Quando alguém te traiu, não foi Deus quem plantou aquela traição. Quando te mentiram, não foi Deus quem orquestrou a mentira. Quando te abandonaram, não foi Deus quem decretou o abandono. Foram escolhas humanas, decisões livres, vontades corrompidas pelo pecado. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, permite essas escolhas porque Ele já sabe como redimi-las. Pense na cruz, o maior mal já cometido, o assassinato do Filho de Deus. Judas escolheu trair. Os fariseus escolheram condenar. Pilatos escolheu lavar as mãos. Os soldados escolheram pregar. Deus causou tudo isso? Absolutamente não. Mas Ele permitiu? Sim. Por quê? Porque através do maior mal, Ele executaria a maior redenção. Atos 2:23 revela essa verdade profunda. Este homem, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Veja a atenção divina. Determinado desígnio de Deus e mãos de iníquos. Soberania divina e responsabilidade humana dançando juntas no maior ato de redenção da história. Deus não crucificou Jesus. Homens maus fizeram isso. Mas Deus permitiu porque sabia que a cruz se tornaria ponte, que a morte se tornaria vida, que o túmulo se tornaria berço de ressurreição. E hoje, o que te aconteceu pode seguir exatamente esse padrão. Maldade humana permitida por Deus, mas redimida para propósitos eternos. Você precisa entender algo fundamental sobre o caráter de Deus. Ele está mais interessado em quem você se tornará do que em quão confortável você está agora. Mais preocupado com sua eternidade do que com sua conveniência temporal. Mais comprometido com sua santidade do que com sua felicidade superficial. Isso não significa que Deus seja cruel ou indiferente. Significa que Ele ama você demais para te deixar medíocre, raso, dependente de circunstâncias. Ele quer que você seja como ouro purificado no fogo, como diamante formado sob pressão, como espada forjada no calor extremo. Malaquias 3:3 declara: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Você sabe como funciona o processo de purificação de prata? O ourives coloca o metal bruto no fogo mais quente possível e fica observando. Não pode desviar os olhos nem por um segundo, porque, se deixar demais, o metal se destrói. Ele espera até ver seu próprio reflexo na superfície da prata. Quando consegue ver sua imagem refletida no metal, sabe que está puro. Deus está fazendo exatamente isso com você. Ele te colocou no fogo, mas não desviou os olhos nem por um segundo. Está assistindo cada lágrima, cada gemido, cada momento de dor. Está esperando até que sua imagem seja refletida em você com perfeita claridade. Quando isso acontecer, quando Cristo for plenamente formado em você, Ele te tirará do fogo. Mas você grita: quanto tempo mais? Quando isso vai acabar? E Deus responde: quando eu ver meu filho, minha filha, completamente formado, quando a dor tiver cumprido seu propósito transformador, quando você tiver aprendido o que só esse vale pode ensinar. Não há fogo eterno para os filhos de Deus. Há fogo temporário com propósito eterno.
não há abandono permanente, há redenção em processo. Não há dor sem sentido, há dor com destino. Pedro experimentou isso na própria pele, negou Jesus 3 vezes, 3 vezes. E onde estava Jesus enquanto Pedro proferia suas mentiras? Ele estava sendo julgado, açoitado, condenado, mas Lucas 22:61 registra: virando-se o Senhor, olhou para Pedro. No meio de sua própria agonia, Jesus olhou para Pedro. E esse olhar quebrantou e restaurou simultaneamente. Depois da ressurreição, Jesus não rejeitou Pedro, não o humilhou, não o descartou. Ele o restaurou com 3 perguntas. Pedro, você me ama? 3 negações, 3 afirmações, 3 quedas, 3 levantamentos, 3 traições, 3 comissionamentos. Apacenta minhas ovelhas. O que você acha que Pedro pregou no dia de Pentecostes? Onde você acha que ele encontrou compaixão pelos que negavam a Cristo? De onde veio sua mensagem de arrependimento e restauração? Do fogo da própria falha, da cinza da própria vergonha, do túmulo da própria traição ressuscitada pela graça. Suas falhas não desqualificam você. Quando redimidas, elas credenciam você. Sua dor não te invalida. Quando santificada, ela autoriza você. Suas feridas não te marcam para destruição. Quando curadas, elas te marcam para ministração. Hebreus 2:18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus socorre a partir da experiência compartilhada. Ele sabe o que é traição, porque Judas o traiu. Sabe o que é abandono, porque todos fugiram. Sabe o que é injustiça, porque foi condenado inocente. Sabe o que é dor, porque foi crucificado. E agora, o que você está sofrendo te qualifica para ministrar a outros que sofrerão o mesmo. A traição que te quebrou te dará sensibilidade para restaurar outros traídos. O abandono que te feriu te dará compaixão para acolher outros abandonados. A injustiça que te marcou te dará autoridade para defender outros injustiçados. Deus não desperdiça dor. Ele a redime, recicla, redireciona, transforma seu teste em testemunho, sua confusão em clareza, sua guerra em adoração. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo escreve: o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você está sendo consolado agora para consolar outros depois. Está sendo curado agora para curar outros depois. Está sendo restaurado agora para restaurar outros depois. Sua dor tem propósito ministerial. Seu sofrimento tem destino redentor. Suas lágrimas estão sendo guardadas em odres divinos para serem transformadas em rios de vida para gerações futuras. O céu não te abandonou na ferida. O céu está te transformando através dela. Há um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura. Deus frequentemente prepara pessoas através da adversidade antes de posicioná-las em autoridade. Olhe para cada líder bíblico significativo e você encontrará um padrão. Deserto antes do palácio, prisão antes da promoção, rejeição antes do reconhecimento. Moisés teve 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas antes de liderar milhões. Davi foi ungido rei, mas viveu como fugitivo por anos. Paulo foi para a Arábia depois de seu encontro com Cristo. Passou anos sendo preparado antes de iniciar suas jornadas missionárias. Jesus mesmo teve 40 dias no deserto sendo tentado antes de iniciar seu ministério público. Por que Deus opera assim? Porque liderança sem caráter é perigosa. Unção sem quebrantamento é destrutiva. Autoridade sem humildade é tirania. Poder sem dependência é desastre. Então Deus, em sua misericórdia, te quebra antes de te usar, te esvazia antes de te encher, te humilha antes de te exaltar. Você olha para onde está agora e pensa: isto é derrota. Mas Deus diz:
Isto é treinamento. Você chama de fracasso. Ele chama de formação. Você vê perda de tempo. Ele vê investimento eterno. Você experimenta como morte. Ele orquestra como plantio. João 12:24 contém uma verdade incômoda, mas libertadora. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O grão não quer ser enterrado. Quer permanecer inteiro, visível, reconhecível. Mas enterrado no escuro, aparentemente abandonado, ele morre para si mesmo. E dessa morte emerge vida multiplicada. Você está sendo enterrado? Sente que foi jogado na terra, coberto pela escuridão, esquecido? Essa pode ser exatamente a posição de multiplicação. O lugar onde seu eu precisa morrer para que o propósito de Deus possa brotar. A escuridão antes da colheita. Mas aqui está o segredo. Você precisa morrer para as coisas certas. Precisa morrer para o orgulho, não para a dignidade. Para a autossuficiência, não para a capacidade. Para a amargura, não para a justiça. Para o controle, não para a responsabilidade. Há coisas que Deus quer matar em você e há coisas que Ele quer preservar. Discernir a diferença é sabedoria. Quando José estava na prisão, injustamente condenado por um crime que não cometeu, Gênesis 39:21 faz uma afirmação poderosa. O Senhor, porém, estava com José. Estava. Tempo passado contínuo. Não apareceu ocasionalmente. Não visitou de vez em quando. Estava permanentemente presente, consistentemente companheiro, fielmente ao lado. José não viu visitação angelical na prisão. Não recebeu profecia audível dizendo, aguente firme, você será primeiro-ministro. Não teve sonhos encorajadores todas as noites. Ele teve silêncio divino, mas presença divina. E a diferença profunda entre essas duas realidades. Deus pode estar silencioso, mas nunca ausente. Pode não estar explicando, mas sempre está operando. Pode não estar aliviando, mas certamente está fortalecendo. Sua presença não garante ausência de dor, garante propósito na dor. Deuteronômio 31:6 declara, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Duas promessas gêmeas, não te deixará, nem te desamparará. Não te abandonará temporariamente, nem te rejeitará permanentemente. Vai contigo no vale, na tempestade, no deserto, na prisão. Mas você precisa de olhos espirituais para ver essa presença, porque ela raramente se manifesta de maneiras óbvias. Eliseu orou para que seu servo visse o exército angelical que os cercava. O servo estava aterrorizado pelos exércitos inimigos visíveis, mas Eliseu enxergava os invisíveis. Em 2 Reis 6:16, ele declarou, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Hoje, neste momento, há mais forças a seu favor do que você pode ver. Há anjos acampados ao seu redor. Há providência divina sendo tecida em seu favor. Há batalhas sendo travadas no invisível, enquanto você apenas vê as circunstâncias visíveis. Seus olhos naturais dizem que você está sozinho. Seus olhos espirituais revelariam um exército. Isso não é pensamento positivo. Não é visualização criativa. É realidade espiritual baseada em promessas bíblicas inquebráveis. Deus prometeu nunca te deixar. Ou ele é mentiroso, ou essa promessa permanece mesmo quando você não sente, mesmo quando duvida, mesmo quando tudo sugere o contrário. A fé não é ausência de dúvida, é decisão de crer apesar da dúvida. Não é certeza emocional, é escolha volitiva de confiar quando os sentimentos traem. Não é ver para crer, é crer para ver. Abraão enfrentou essa tensão em Romanos 4:18-20. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido,
não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, esperando contra a esperança, crendo quando não havia razão lógica para crer, olhando para o corpo morto, mas olhando mais ainda para a promessa viva. Essa é a fé que Deus está forjando em você agora. Não a fé que crê quando tudo é favorável, mas a fé que permanece quando tudo é contrário. Você está em um momento de ainda que. Ainda que a traição tenha acontecido, eu confio. Ainda que a ferida seja profunda, eu creio. Ainda que a injustiça persista, eu permaneço fiel. Ainda que Deus pareça distante, eu me agarro a Ele. Ainda que nada faça sentido, eu escolho adorar. Abacuque 3, 17 e 18. Captura perfeitamente essa postura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo desmorone, ainda que todas as fontes de segurança falhem, ainda que cada pilar de sustento caia, todavia, essa palavra transforma tudo. Todavia eu me alegrarei, todavia eu exultarei. Não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque Deus não mudou. O céu responde sua dor assim: eu permiti que te ferissem porque confio que você me escolherá mesmo quando tiver todos os motivos para me rejeitar. Permiti que te traíssem porque sei que você permanecerá fiel mesmo quando a fidelidade pareça loucura. Permiti que sofresse porque estou forjando em você uma fé indestrutível que atravessará não apenas esta vida, mas a eternidade. Seu sofrimento atual está produzindo glória eterna que o excederá infinitamente. Existe uma verdade que precisa ser confrontada diretamente. Às vezes, Deus não impede o mal porque Ele está dando corda suficiente para que os maus se enforquem. Há um julgamento divino que opera através da própria consequência do pecado. E, frequentemente, aqueles que te feriram estão cavando sua própria destruição, enquanto pensam estar construindo seu sucesso. Provérbios 26, 27 declara: o que cava uma cova cairá nela, e a pedra voltará sobre aquele que a revolve. Amã construiu uma forca para Mardoqueu e acabou enforcado nela. Os irmãos de José o jogaram na cisterna e depois se ajoelharam diante dele suplicando por misericórdia. Faraó decretou a morte dos bebês hebreus e perdeu todo o primogênito do Egito. Isso não é vingança, é justiça divina operando através das leis espirituais que governam o universo. Gálatas 6:7 é inflexível. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Há uma colheita inevitável aguardando cada semeadura, e aqueles que semearam dor em sua vida colherão em medida abundante. Mas aqui está o teste do seu coração. Você quer vingança ou quer cura? Quer que eles paguem ou quer que você seja livre? Porque você pode ter justiça divina sem carregar ódio humano. Pode confiar que Deus julgará sem você precisar julgar. Pode descansar que a balança será equilibrada sem você precisar empunhar a espada. Romanos 12:19 instrui: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A mim pertence, não a você. Deus está dizendo: tire suas mãos disso, solte, deixe comigo. Eu sei exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Quando você tenta fazer justiça com as próprias mãos, você se coloca no lugar de Deus. Assume uma responsabilidade que não é sua. Carrega um peso que te esmagará. Porque vingança não traz paz, traz mais amargura. Não traz cura, traz mais ferida. Não te liberta, te aprisiona. José chorou quando seus irmãos se prostraram diante dele. Chorou não de satisfação, mas de compaixão.
Porque ele havia entregado a justiça nas mãos de Deus, e quando Deus a executou, José já estava livre da amargura, já tinha perdoado, já tinha seguido em frente. Perdão não significa dizer que o que fizeram estava certo. Não significa confiar novamente em quem te traiu. Não significa abrir a porta para que te firam novamente. Perdão significa soltar a dívida emocional, cancelar a conta de cobrança interna, deixar de ser juiz e algoz de quem te machucou. Quando você perdoa, não está liberando o agressor da justiça divina, está liberando você da prisão da amargura. Está entregando o caso para o tribunal celestial, onde o juiz é infalível, as testemunhas são os anjos e o veredito é eterno. E esse tribunal funciona melhor quando você não interfere. Davi teve Saul em suas mãos 2 vezes. Poderia tê-lo matado e ninguém o condenaria. Afinal, Saul estava tentando matá-lo, mas Davi recusou tocar no ungido do Senhor. Mesmo que Saul tivesse perdido a unção comportamentalmente, Davi respeitou a posição e entregou a justiça a Deus. E Deus cuidou disso no tempo certo. Há sabedoria profunda nessa postura. Quando você não toca em seus inimigos mesmo podendo, você demonstra caráter que Deus pode confiar com autoridade. Quando você não retalia mesmo tendo oportunidade, você prova que não é movido por vingança, mas por princípios. Quando você perdoa mesmo sem ver arrependimento, você revela que sua liberdade não depende das escolhas alheias. Mateus 5,44 contém o comando mais difícil de Jesus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não ignore seus inimigos. Não apenas tolere, ame, ore por eles. Isso parece loucura para a mente natural, mas é sabedoria celestial. Por quê? Porque quando você ora por quem te feriu, algo muda em você. Ódio não sobrevive à oração genuína. Amargura não resiste à intercessão sincera. Você não consegue orar verdadeiramente pela restauração de alguém e simultaneamente desejar sua destruição. A oração transforma o que está dentro de você antes de transformar o que está fora. E além disso, quando você ora, você ativa a intervenção divina. Você convida Deus para a situação. Você abre espaço para que Ele opere de maneiras que você nunca conseguiria operar. Sua oração pode ser o instrumento que Deus usa para quebrantar quem te quebrantou, para salvar quem tentou te destruir. Estevão, sendo apedrejado, orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7,60. E Paulo, que segurava as capas dos apedrejadores, se tornou o maior apóstolo. A oração de um mártir pode ter sido a semente da conversão de Paulo. Seu perdão pode ser a semente da redenção de alguém. Mas mesmo que aqueles que te feriram nunca se arrependam, mesmo que nunca reconheçam o mal que fizeram, mesmo que morram impenitentes, seu perdão ainda é vital. Porque ele não é primariamente sobre eles, é sobre você. É sobre sua liberdade, sua paz, sua saúde emocional e espiritual. Amargura é veneno que você bebe esperando que o outro morra. É carregar brasas vivas na esperança de queimar o agressor, mas você é quem se queima. É construir uma prisão para eles, mas você é quem fica encarcerado. Perdão é o antídoto, a libertação, a chave. Colossenses 3,13 instrui: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós, como o Senhor perdoou. Imerecidamente, completamente, definitivamente, antes mesmo de você pedir. Cristo te perdoou quando você ainda era inimigo. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou você melhorar, se arrepender, merecer. Ele perdoou primeiro. E agora pede que você faça o mesmo. Isso não é fácil. Perdão profundo é uma das coisas mais difíceis que você fará. Pode ser processo, não evento único.
Pode exigir que você perdoe a mesma pessoa 70 vezes 7. Toda vez que a memória ressurgir, toda vez que a dor pulsar, toda vez que a tentação de amargurar voltar. Mas cada vez que você escolhe perdoar, você declara: eu não serei controlado por quem me feriu. Eu não darei a eles poder sobre meu presente e meu futuro. Eu escolho liberdade, escolho paz, escolho confiar que Deus é justo e juiz melhor que eu. O céu responde: eu permiti que te ferissem para revelar se você me imitará no perdão. Permiti para mostrar ao mundo que meus filhos são diferentes, que operam por princípios celestiais, que quebram ciclos de vingança com ciclos de graça. Seu perdão é testemunho da transformação que Cristo opera. Há uma pergunta que ainda sussurra no fundo da sua alma. Mas onde estava Deus no momento exato da dor? Quando a traição aconteceu, quando a mentira foi dita, quando o abandono se concretizou, onde Ele estava? E a resposta pode surpreender você. Ele estava exatamente onde estava quando seu próprio filho foi traído, abandonado, crucificado, presente, sofrendo, observando, permitindo, redimindo. Quando Jesus estava no Getsêmani, suando sangue, clamando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Onde estava o Pai? Ele estava ali, ouvindo cada gemido, contando cada gota de suor sanguíneo, sentindo cada fibra da angústia do filho, mas não removeu o cálice. Por quê? Porque a redenção do mundo dependia daquele sofrimento. Quando Jesus estava sendo açoitado, 39 chicotadas rasgando suas costas, onde estava o Pai? Presente. Mas não interveio. Quando os pregos perfuraram as mãos e os pés de Jesus, onde estava Deus? Ali. Mas não impediu. Quando Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Onde o Pai estava? Exatamente onde disse que estaria, executando o plano de salvação através do maior sofrimento já experimentado. Isaías 53:10 diz algo que estremece a alma. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Agradou não porque Deus é sádico, mas porque através daquela moedura viria salvação. Através daquele quebrantamento fluiria cura. Através daquela morte brotaria a vida eterna. E se Deus permitiu que seu próprio filho passasse pelo maior sofrimento para cumprir o maior propósito, por que você acha que ele não permitiria seu sofrimento para cumprir seu propósito? Se ele não poupou o melhor do céu quando era necessário, por que pouparia você quando é necessário para a sua formação? Isso é duro de engolir, essa verdade raspa a garganta, mas é libertadora quando você finalmente a abraça. Porque significa que seu sofrimento não é acidental, não é abandono, não é falha de Deus. É parte de um design divino maior do que você pode compreender no momento, mas que fará perfeito sentido quando você atravessar para o outro lado. Romanos 8:28 você já conhece, mas Romanos 8:29 revela o propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, conformes à imagem de Cristo. Essa é a meta. Não sua felicidade temporária, não seu conforto momentâneo, não sua conveniência imediata, sua conformidade à imagem de Jesus. E como Jesus foi formado? Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se o próprio Filho de Deus aprendeu através do sofrimento, quem somos nós para esperar caminho diferente? Se ele foi aperfeiçoado através das aflições, por que pensaríamos que seríamos aperfeiçoados através do conforto? Deus não está apenas te preparando para fazer algo. Ele está te transformando em alguém. E quem você se tornará através da dor é infinitamente mais importante do que o que você fará depois dela. Porque o que você faz flui de quem você é. Seu ministério futuro depende do seu caráter presente. Sua autoridade de amanhã é forjada na fornalha de hoje.
Daniel 3 conta a história dos 3 jovens hebreus na fornalha ardente. O rei ordenou que adorassem a estátua ou seriam queimados vivos. Eles responderam com uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia: o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Ele pode livrar, mas se não livrar, ainda assim permanecemos fiéis. Essa é fé madura, não a fé que barganha: Deus, se tu me livrares, eu serei fiel. Mas a fé que declara: mesmo que tu não me livres, eu serei fiel. E o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas dentro do fogo, uma 4ª pessoa apareceu. Semelhante a um filho de deuses, disse o rei. Jesus estava com eles no fogo. Não os impediu de entrar, mas caminhou com eles dentro. Essa é a promessa para você hoje. Deus pode não te impedir de entrar no fogo, mas Ele caminhará contigo dentro dele. Pode não evitar que você passe pelo vale, mas será teu bordão e cajado dentro dele. Pode não remover a tempestade, mas será tua âncora dentro dela. E sabe o que mais? Quando os 3 jovens saíram da fornalha, não cheiravam a fumaça. O fogo só queimou as cordas que os amarravam. Sua dor atual está queimando apenas as amarras, está destruindo apenas as prisões, está consumindo apenas o que precisa morrer. Você sairá desse fogo, e as únicas coisas que terão queimado são as limitações, os medos, as dependências inadequadas, os ídolos disfarçados. O que é de Deus em você não apenas sobreviverá, será purificado e fortalecido. 1 Pedro 1, 6, 7 explica: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a aprovação da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por breve tempo, mesmo que pareçam anos, na perspectiva eterna é breve. Se necessário, Deus não desperdiça provações, cada uma é necessária, para que a aprovação da vossa fé. Sua fé está sendo testada não para ser destruída, mas para ser aprovada, certificada, autenticada. E o produto final? Fé mais preciosa que ouro, porque ouro compra coisas temporárias. Fé garante herança eterna. Ouro perece mesmo quando refinado. Fé sobrevive mesmo quando testada. Ouro tem valor na terra, fé tem valor no céu e na terra. Jó perdeu tudo: filhos, riqueza, saúde, respeito. Sentou nas cinzas raspando feridas com cacos. Sua esposa disse: amaldiçoa a Deus, e morre. Seus amigos o acusaram de pecado oculto. Deus permitiu tudo isso. Por quê? Porque Jó 23:10 revela o que o próprio Jó descobriu. Mas ele sabe o meu caminho. Se me provasse, sairia eu como o ouro. Deus sabia o caminho de Jó. Sabia onde estava, sabia para onde ia, sabia o que ele suportaria. E quando o teste acabou, Jó saiu como ouro purificado. Jó 42:12. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, mais do que antes. Não apenas restauração, multiplicação. Não apenas recuperação, aumento. Deus devolveu em dobro o que foi tirado, porque o fim dos justos é sempre maior que o começo. Seu último estado será melhor que seu primeiro estado. O que vem depois desta dor será maior que o que havia antes dela. Não porque você merece, mas porque Deus é fiel. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é redentor. O céu declara hoje: eu estava lá quando te feriram. Cada lágrima está registrada. Cada injustiça será julgada. Cada perda será restaurada. Eu não te abandonei. Eu te acompanhei. E o que parecia ser teu fim será teu começo mais glorioso. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade você está apenas começando uma nova.
porque hoje, neste momento, você precisa fazer uma escolha definitiva. Você vai permitir que a dor te defina ou vai permitir que Deus te redefina através dela? Essa não é escolha filosófica, é decisão prática com consequências eternas. Você pode sair desta mensagem com o coração ainda fechado, ainda amargo, ainda preso na pergunta por quê? Ou pode sair com o coração quebrantado, mas aberto, ferido, mas rendido, confuso, mas confiante. A diferença entre essas duas posturas é a diferença entre vida e morte espiritual, entre propósito e desespero, entre testemunho e tragédia. E essa escolha só você pode fazer. Deus não forçará. Ele convida, oferece, estende a mão. Mas você precisa decidir agarrá-la. Hoje se quebra toda a amargura que tem amarrado seu coração. Hoje se rompe todo o ressentimento que tem envenenado sua alma. Hoje você recebe autoridade para perdoar como foi perdoado, para liberar como foi liberado, para amar como foi amado. Hoje você declara sobre sua vida: o que o inimigo intentou para mal, Deus tornou em bem. O que veio para me destruir se tornará plataforma de meu testemunho. A ferida que quase me matou se tornará fonte de cura para multidões. Isaías 61:1-3 é decreto profético sobre você agora. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a dar-lhes beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de luto, veste de louvor em lugar de espírito angustiado. Você foi ungido para isso, não apesar da dor, mas através dela. Não ignorando a ferida, mas transformando-a. Não esquecendo o sofrimento, mas redimindo-o. Suas cinzas se tornarão diadema. Seu luto se converterá em alegria. Seu espírito angustiado será vestido de louvor. Mas essa transformação exige sua cooperação. Exige que você traga as cinzas a Deus em vez de escondê-las. Que admita o luto em vez de negá-lo, que reconheça o espírito angustiado em vez de fingir força que não tem. Porque Deus não transforma o que você não entrega. Então faça isso agora, não amanhã, não quando sentir vontade. Agora, entregue a Deus cada pessoa que te feriu. Fale o nome se precisar. Declare em voz alta: eu perdoo, nome, eu libero, nome, eu entrego nome nas mãos de Deus e tiro minhas mãos de sobre ele, ela. Entregue cada injustiça, cada traição, cada abandono, cada palavra cruel, cada ação destrutiva. Coloque tudo no altar e deixe lá, não como fardo seu, mas como caso de Deus, não como sua responsabilidade vingar, mas como território dele para julgar. E agora receba. Receba cura onde havia ferida, receba paz onde havia tormenta, receba esperança onde havia desespero, receba propósito onde havia confusão. Porque 2 Coríntios 5:17 declara: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novas. Não remendadas, não consertadas, novas. Deus não está aplicando band-aid em feridas antigas. Ele está criando novidade total. Novo coração, novamente, novo espírito, nova história. O velho você, definido pela dor, morre. O novo você, definido por Cristo, nasce. Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Coração de carne, sensível novamente, capaz de amar novamente, capaz de confiar novamente. Não ingenuidade, sabedoria, não exposição tola, vulnerabilidade saudável. Você sobreviveu à pior tempestade. O que vem agora não te destruirá. Você atravessou o vale mais escuro. As sombras futuras não te consumirão. Você suportou a fornalha mais quente.
O fogo que restar apenas te purificará mais, e agora você está qualificado, autorizado, comissionado. Para quê? Para ser instrumento de Deus nas mãos de outros que estão onde você esteve, para proclamar aos cativos a liberdade, porque você foi liberto, para dizer aos quebrantados a cura, porque você foi curado, para declarar aos desesperados a esperança, porque você a encontrou. Sua dor não foi desperdício, foi investimento, não foi tragédia sem sentido, foi treinamento com propósito, não foi fim da sua história. Foi capítulo necessário para o clímax redentor que vem. Filipenses 1:6. Sela esta palavra sobre você. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus começou, Deus continuará, Deus completará. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho, não te sustentou na tempestade para te deixar naufragar no porto, não te curou das feridas para te deixar sangrar novamente. O que ele começou, ele terminará. A transformação iniciada será completada. A restauração parcial se tornará total. A cura progressiva alcançará plenitude. Não porque você é forte, mas porque ele é fiel. Então levante-se. Sim, ainda ferido, mas levante-se. Ainda confuso, mas levante-se. Ainda com perguntas, mas levante-se. Porque o chão não é seu lugar. A derrota não é seu destino. A vitimização não é sua identidade. Você é filho do Altíssimo, herdeiro do reino, vencedor pelo sangue do Cordeiro, mais que vencedor em Cristo, participante da natureza divina, embaixador do céu, carta viva de Cristo, templo do Espírito Santo, sacerdócio real, nação santa. Essa é sua verdadeira identidade. Não o que fizeram com você, mas quem Deus fez de você. Não a dor que suportou, mas a glória que carregará. Não a ferida que marcou sua carne, mas a unção que sela seu espírito. E agora vá e viva como quem foi redimido, como quem foi restaurado, como quem tem história de vitória, não de derrota, como quem serve a um Deus que transforma todas as coisas, redime todas as dores, cura todas as feridas. Isaías 41:10 é sua palavra final. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas. Deus está contigo. Não onde você gostaria que estivesse, mas onde você está. Não quando tudo melhorar, mas agora. Não se você merecer, mas porque Ele prometeu. Ele te fortalece. No presente. Agora. Ele te ajuda continuamente. Ele te sustenta com mão que nunca falha, braço que nunca fraqueja, poder que nunca se esgota. Esta é a resposta do céu para a sua pergunta. Deus não impediu porque Ele confia em você, ama você e está escrevendo através de você uma história de redenção que ecoará pela eternidade. Agora creia, agora receba, agora viva. Amém.